Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje, né, na nossa aula de hoje, vocês vão aprender um pouco sobre a sinalização celular. Então, será uma introdução do assunto de sinalização celular. Então, vamos lá. A sinalização celular é um processo, né, muito complexo de comunicação que vai existir entre as nossas células. Ele é fundamental para esses organismos aqui, que são os multicelulares. E essas células dos organismos multicelulares, elas vão se comunicar entre si por meio de sinais, né, que vão ser emitidos umas às outras. Então, elas fornecem esses tipos aí de sinais. Então, esses sinais, eles vão estimular a célula a desenvolver uma determinada função. Sendo assim, essas funções, elas são essenciais para os organismos multicelulares. Então, em organismos multicelulares, é essencial que as células elas se comuniquem, possibilitando ações coordenadas. Então, essa comunicação ela vai se dar, como eu falei, através de moléculas que uma determinada célula produz e vai colocar lá no meio extracelular para serem, então, percebidas pelas outras células. Então, é esse esqueminha aí de sinalização. Como é que ocorre, né, essa sinalização? Então, cada célula, ela está programada para responder a os determinados sinais que são emitidos. Então, para isso, elas vão ser aí dotadas de receptores que vão reconhecer as moléculas que mandam esses sinais, que são as moléculas sinalizadoras. Então, essas moléculas, elas podem ser proteínas, podem ser aminoácidos, podem ser hormônios e várias outras substâncias que nós temos aí. Então, o sinalizador, ao encontrar a célula, ele é reconhecido e ela vai responder de maneira adequada a esse sinal. Então, os sinalizadores, eles podem penetrar nessas células que vão atuar por fora, então, externamente, na superfície da célula. Então, as células, elas possuem receptores, certo? Intracelulares e os receptores também do sinalizador que estão na membrana. Então, vamos lá. Esse esqueminha eu trouxe mais ou menos aí como que funciona. Então, como se fosse uma estação. Então, a estação vai emitir aí esses sinais para a rádio, onde vai ter aí todo o sinal emitido. Então, eu vou explicar aqui de forma mais aprofundada, vocês vão entenderem melhor. Então, a célula, por exemplo, ela vai receber aí uma molécula de sinalização, que é também chamada de ligante, e é denominada de célula-alvo. Então, já né, a célula que vai emitir esse sinal, vamos supor no caso da estação, então ela vai emitir ou vai liberar os ligantes, né? Esses ligantes que vão ser denominados aí de célula sinalizadora. Então, eles vão emitir os sinais. E aí, essa sinalização, ela pode ser de diferentes formas, seja pelo tipo de célula, seja pela rota da substância sinalizadora, ou seja aí pelo alvo. Então, nós temos alguns tipos de sinalizações e também nós temos em como essas sinalizações elas podem ser divididas. Então, elas vão ser divididas em 5 etapas básicas. Então, nós temos a síntese e a liberação da molécula sinalizadora pela célula sinalizadora. Nós temos o transporte da sinalizadora até a célula-alvo. Nós temos a célula-alvo, né, que vai reconhecer a molécula por meio dos receptores. Temos um sinal que é emitido, como se fosse aqui na estação, até ser emitido ao rádio, até chegar às nossas casas, esse sinal, esse som, no caso. E nós temos modificações que vão acontecer no nosso metabolismo, né, celular, e que vão ocasionar aí uma resposta celular. Então, essa imagem é basicamente isso, é dessa sinalização
que vai aí ser divididas nessas etapas. Então, todo esse sinal, essa emissão de sinal, a liberação dessa molécula de sinalização. Então, quem vai receber os receptores, as células-alvo que vai reconhecer essas moléculas. E aí, nós temos os tipos de sinalização. Então, nós temos aí, nós podemos classificar, na verdade, a sinalização de diferentes formas. Então, seja pelo tipo de célula, e a rota também da substância sinalizadora, ou seja, pela célula-alvo, né? Então, as principais formas de sinalização que nós temos são a sinalização endócrina, sinalização parácrina, autócrina, sináptica, sinalização dos neurônios, né? Então, vocês vão ver aí, olha, parácrina, autócrina, dependendo de contato, endócrina, neuronal, que são esses do neurônio que eu acabei de falar. Então, vamos lá. De acordo com a meia-vida da molécula sinalizadora e de quais células possuem receptores para aquele sinal, podemos classificar os tipos de sinalização como parácrina, autócrina, dependente de contato e também endócrina e neuronal. Então, a meia-vida de uma substância é o tempo que ela vai levar para que uma determinada quantidade dela perca metade da sua atividade. Então, vamos lá. Vamos começar com a sinalização parácrina. Então, a sinalização parácrina ela é um exemplo de sinalização que vai atuar a curta distância. E aí vai alcançar células-alvos pelo processo chamado difusão. E, nesse caso, as moléculas elas vão atuar em células vizinhas à célula sinalizadora. Então, a molécula sinalizadora tem essa vida curta e esses receptores eles estão nas células mais próximas, como eu falei. E, nesse caso, a molécula sinalizadora ela vai ser chamada de mediador local. Então, nós temos aí as células-alvo, temos as células que vai emitir o sinal, temos os mediadores. E agora, vamos dar aí continuidade a esses tipos de sinalizações com a autócrina. Então, essa autócrina, ela vai ser destacada pelo fato de que a molécula sinalizadora, ela vai atuar na própria célula. Ou seja, a célula-alvo, ela é a célula de secreção. Então, a célula-alvo vai ser, nesse caso, a célula secretora. Então, a molécula sinalizadora ela vai ter essa vida curta e o receptor ela está na própria célula que vai emitir aí esse sinal. Temos a dependente de contato, onde a molécula sinalizadora não é secretada, fica exposta na superfície da célula sinalizadora e a célula-alvo ela precisa fazer contato para que esse receptor ele se ligue a ela. Então, nós temos aqui as imagens de ligante do receptor, célula-alvo e também a célula sinalizadora, como eu já falei. Então, agora vamos falar desse tipo de sinalização que é endócrina. Então, a sinalização endócrina as moléculas sinalizadoras, que no caso são os hormônios, são secretadas, né, pela nossa corrente sanguínea até chegar à célula-alvo. Então, a molécula sinalizadora ela vai ter a vida longa, ela vai ser lançada na corrente sanguínea e vai atingir células-alvo em locais distantes. Nesse caso, a molécula sinalizadora ela vai ser chamada aí de hormônio, como eu acabei de falar. E nós temos a sinalização neuronal ou neuroendócrina. Então, nesses casos, esse tipo de sinalização, os neurônios, eles são especializados e vão secretar os neurohormônios que, por meio dessa corrente sanguínea, vão desencadear aí respostas nas células-alvo em outras partes do nosso organismo. Então, nessa situação, a molécula que vai sinalizar, ela é chamada aí de neurotransmissor, ela vai viajar grandes distâncias, mas não no sangue ou no meio extra, e se dentro de prolongamentos celulares dos nossos neurônios, né, que são os axônios, e vão atingir a célula-alvo, longe desse corpo celular do neurônio, que emitiu esse sinal mais próximo do axônio, onde essa molécula sinalizadora, ela foi secretada. E aí,
vamos entrar nesse tópico de um sinal, ele pode gerar muitas respostas diferentes. Então, quando a molécula sinalizadora ela vai ser secretada lá no meio mais externo, no meio extracelular, ela vai entrar em contato com várias células. Só que um pequeno número restrito delas vai responder a esse sinal. Por quê? Porque apenas algumas vão expressar o receptor capaz de reconhecer essa molécula que vai sinalizar. Na corrente sanguínea, muitos hormônios eles são secretados por diferentes células que vão atingir, né, várias células, mas só algumas vão expor o receptor adequado. Certo? Então, nós temos aqui essas células, né, sinalizadoras, temos a corrente sanguínea e a presença aí dos hormônios. E aí, um neurônio, ele possui diferentes prolongamentos para alcançar as células que possuem os receptores capazes de reconhecer os nossos neurotransmissores. E aí, um exemplo disso é o neurotransmissor acetilcolina, que vai servir de sinalizador para a célula-alvo diversas que vão reagir de modo diferente ao mesmo sinal. Então, a acetilcolina, ela foi o primeiro neurotransmissor que foi descoberto. É produzido lá pelo nosso sistema nervoso central e também periférico. E ela vai estar relacionada diretamente com a regulação da nossa memória, do aprendizado, do sono. Esse hormônio, ele vai atuar no organismo como se fosse um mecanismo de mensagem entre os neurônios, que são as nossas células nervosas, sendo que os maiores efeitos dele vai recair sobre o nosso sistema cardiovascular, sobre o nosso sistema muscular, sobre o sistema respiratório, o sistema nervoso e o excretor. Então, a acetilcolina, ela possui funções aí excitatórias e também inibitórias. Ou seja, o que é que pode acontecer? Pode ocorrer, né, pode ser facilitado o impulso elétrico em um neurônio ou também pode ser inibido. Então, em função desse funcionamento cerebral, que pode ser comprometido se houver aí um déficit dele no organismo. E é aí que vai ser causado a hiperatividade, déficit de atenção e também o mal de Alzheimer. E como é que acontece? Como é que tem essa síntese, né? E esse efeito no organismo da acetilcolina? A acetilcolina é um éster, né, do ácido acético e também da colina. Então, como é que acontece? Tem uma reação que vai ser impulsionada por essa enzima, acetilcolinatransferase, que nós chamamos de CHAT, e aí a colina ela vai ser movida para o axoplasma do neurônio por meio de pontes aí extraneuronais, em um processo onde vai ter aí a captação de colina de alta e também de baixa afinidade. E aí, após a síntese dessa acetilcolina, ela vai ser transportada para as vesículas, que vai ter aí essa questão do armazenamento. E aí, ao ser liberado para os neurônios, a acetilcolina ela pode se unir a dois receptores, que é os nicotínicos e os muscarínicos. Então, os nicotínicos, eles são canais iônicos que vão ter aí uma ação direta, que vão atuar nas sinapses dos neurônios e também dos neuromusculares. Já o muscarínico, eles são metabotrópicos, né? E aí, o que é que acontece? A ação deles, ela vai ser indireta e ela vai estar unida a uma proteína G, onde vai atuar nas nossas sinapses dos neurônios, as sinapses neuronais. Então, a atuação da acetilcolina no nosso organismo vai gerar uma cadeia que vai possibilitar a criação aí de um complexo sistema de comunicação e é através dele que vai ter um controle das afetividades dentro, né, que são as intracelulares, e as atividades fora, que são as extracelulares. Então,
No sistema nervoso, a acetilcolina ela vai exercer um papel muito importante nas nossas funções cognitivas e vai influenciar totalmente no nosso aprendizado, na nossa atenção, na nossa memória, como eu já mencionei. Então, desse modo, algumas drogas, elas vão ser capazes aí de bloquear essa produção desse neurotransmissor e vão causar aí déficits de atenção e, enfim, alguns sintomas psicóticos. Além, né, de ser envolvidas no sistema respiratório e também no nosso sistema cardiovascular. Então, no sistema respiratório, vai acontecer o quê? Vai ocorrer aí o fechamento de um esfíncter, que é o pós-capilar, e vai gerar o enchimento desses capilares sinusoides venosos e também um extravasamento de líquidos até aumentar, né, o volume da submucosa e ter uma vasodilatação. Já no nosso sistema cardiovascular, os efeitos dessa acetilcolina, eles vão incluir a vasodilatação, a diminuição da frequência cardíaca, a redução da força de contração cardíaca e também a queda aí da condução nervosa. Então, uma célula muscular esquelética, ela vai se contrair quando o seu receptor de acetilcolina reconhecer esse neurotransmissor no meio. No músculo cardíaco, a frequência de contração da célula muscular cardíaca, ela vai diminuir na presença dessa molécula. A célula da glândula salivar, que expressa o mesmo receptor da célula cardíaca, vai provocar uma resposta diferente, onde vai ter aí a secreção da nossa saliva. Então, diferentes tipos celulares, onde vai ter essas ligações de acetilcolina, que eu falei para vocês. Então, aqui, todas essas ligações. Temos aí a célula da glândula salivar também, onde vai ter o quê? Eu falei para vocês, essa secreção aí de saliva. E temos a célula muscular e a esquelética, né? Na esquelética aí tendo o processo da contração. E na célula muscular cardíaca, como eu falei, acaba que vai também reduzir essa velocidade na força de contrair. E aí, diferentes sinais eles são recebidos por uma célula-alvo que podem modular o comportamento e a célula que não recebe nenhum sinal acaba morrendo. Então, a simples manutenção da vida celular vai depender de várias informações que são sinalizadas aí por essas moléculas A, B e C. E os comportamentos mais complexos, como, por exemplo, a proliferação e também a diferenciação, eles vão requerer sinalizadores específicos que são representados pelo D, pelo E, pelo F e pelo G, certo? Então, a proliferação e aqui a diferenciação. Então, vocês conseguem observar que na proliferação tem como se fosse aí vários ciclos, né? Bem divididos. Na diferenciação está meio que aí misturado, mas vocês percebem que são bem irregulares. E aí, nós temos os tipos de receptores. Qual tipo de receptor mais adequado para receber um determinado sinal? Isso vai depender de que tipo, né, de molécula esse sinal for. Então, se a molécula sinalizadora ela for pequena ou ela for hidrofóbica, que é lipossolúvel, o suficiente para atravessar a membrana, o receptor ele deve ser intracelular. Então, os receptores e ligantes, eles vão ter aí várias formas, mas todas têm uma coisa em comum. Então, existem pares que são estreitamente bem alinhados, com um receptor que vão reconhecer apenas um ou poucos ligantes específicos. E um ligante, ele vai se ligar apenas a um receptor-alvo. Então, a ligação de um ligante a um receptor vai mudar, né, toda a forma aí de atividade e vai permitir que ocorra aí a transmissão de um sinal ou vai produzir diretamente uma mudança dentro das nossas células. E aí,
Vamos falar desses tipos de receptores. Então, os receptores, eles vão ser aí de vários tipos, mas eles podem ser divididos em duas categorias, que são os receptores intracelulares, os quais vão ser encontrados dentro da célula, no nosso citoplasma ou no núcleo, e também temos os receptores de superfície celular, os quais são encontrados na nossa membrana plasmática. Então, se a molécula sinalizadora não puder atravessar a membrana, o receptor terá que estar obrigatoriamente na membrana plasmática, exposto na superfície celular. Então, essa questão que eu falei, né, quando tem esse receptor na nossa superfície celular. Então, as moléculas sinal vão incluir proteínas, peptídeos pequenos, aminoácidos, nucleotídeos, esteroides, retinóis, derivados de ácidos graxos, gases dissolvidos, como, por exemplo, o monóxido nítrico e o monóxido de carbono. E esses receptores, né, que eu acabei de falar, por exemplo, os intracelulares, eles vão ser proteínas receptores que vão ser encontradas dentro das células. E aí, normalmente, eles são encontrados, como eu já falei, no citoplasma ou no núcleo. Na maioria dos casos, esses ligandes de receptores intracelulares são pequenas moléculas que são hidrofóbicas, então, eles são repelidas aí por água. E aí, elas precisam, né, elas são assim porque elas vão precisar atravessar a nossa membrana plasmática para alcançar os seus receptores. Certo? Então, por exemplo, os receptores dos principais hormônios esteroides, como, por exemplo, os hormônios sexuais, que é o estradiol, que é o estrogênio, a testosterona, eles são intracelulares. Então, quando um hormônio ele vai entrar na célula e ele vai se ligar ao seu receptor, isso vai fazer com que o receptor ele acabe mudando de forma e vai acabar permitindo que o complexo hormônio-receptor ele acabe entrando no núcleo, certo? Então, é isso. É mais ou menos o que esse esquema quer dizer. Então, quando ele entra no núcleo, se já não estava lá, ele vai regular toda a atividade gênica e aí vai ocorrer a ligação do hormônio, né, que expõe aí região do receptor, que tem, por exemplo, uma atividade de ligação com o nosso DNA, o que significa que eles podem se ligar a sequências específicas desse DNA, e essas sequências eles vão ser encontradas próximas a certos genes do DNA da nossa célula, e quando o receptor ele vai se ligar próximo a estes genes, ele vai alterar o seu nível aí de transcrição. No caso, o que é que seria essa transcrição? Então, muitas vias de sinalização, elas vão envolver tanto os receptores intracelulares como os da membrana, o de membrana, né, que vão causar aí uma alteração gênica. E aí, esses receptores intracelulares, eles são únicos porque eles vão causar aí uma série de alterações diretamente que vão acabar se ligando a esse DNA, também aqui essa associação, ao DNA e vão alterar a transcrição, né, deles mesmos. Então, os receptores intracelulares, esses ligantes hidrofóbicos, o exemplo mais notável desse tipo de sinalização é o óxido nítrico. Então, o gás, ele é produzido pela desanimação do aminoácido arginina catalisada pelas enzimas chamadas de óxido nítrico sintases, né? 3 nas sintases já foram identificadas, que é endotélio, o neural e muscular, o hepatócitos, macrófagos, monócitos e também os neutrófilos. Então, o NO, ele vai possuir meia-vida curta e 5 a 10 segundos no espaço extra antes de se converter em nitrato e nitrito, pela ação do oxigênio e também da água. Esses receptores
dessa membrana, são proteínas que vão ser ancoradas na membrana e vão se ligar a ligantes na superfície mais externa. E aí, nesse tipo de sinalização, o ligante vai precisar o quê? Atravessar a membrana plasmática, só que aí muitos tipos de diferentes moléculas, incluindo aquelas que são maiores, que são as hidrofílicas, que são aquelas que acabam sendo atraídas pela água, elas podem agir como ligantes. Então, um receptor da membrana plasmática, típico em 3 diferentes domínios ou regiões de proteína, com um domínio mais fora da célula, que é o domínio extracelular, de ligação ao ligante, e um domínio hidrofóbico, que vai se estender até a membrana, certo? E acaba transmitindo um sinal. E aí, outras moléculas hidrofóbicas, elas também vão ser capazes de atravessar essas membranas e têm vida muito mais longa, que são essas moléculas muito mais estáveis. Elas são produzidas e secretadas por células glandulares, viajando grandes distâncias pela corrente sanguínea até achar a célula-alvo. Então, essas moléculas sinalizadoras, elas vão ser chamadas de hormônios. Como são hidrofóbicas, elas têm problemas para viajar pela nossa corrente sanguínea e também para o meio extra, que são o aquoso, certo? Então, nós vamos parar a nossa aula de hoje por aqui. Vocês vão, na próxima aula, vocês vão ver essa continuação, vamos conhecer aí a albumina, essas moléculas de sinalização mais hidrofóbicas, mas enfim, por hoje é só, para não misturar muita coisa. Estudem, porque esse assunto também é bem complicadinho. E é só, qualquer coisa, vocês falam comigo, nós vamos ter as nossas aulas ao vivo, e aí vocês tiram todas as dúvidas, certo? Então, por hoje é só. Tchau, tchau. Até a próxima.